Olá, eu sou a Gabriela Carleto, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Mulheres Neurodivergentes. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre mulheres nas universidades, como é que isso vem acontecendo, né? Um pouquinho da inclusão, talvez trazer o relato de alguns casos e um pouquinho da nossa própria experiência. Olá, eu sou a Andressa, então aqui com a Gabriela a gente vai construir esse espaço, né? E acho que é um tópico bem importante aí, porque justamente traz um pouco de como é ser neurodivergente nesse mundo adulto, né? Que envolve ali estudos, né? Na faculdade, no mestrado, doutorado, né? Estava pensando até o pré-vestibular, como é difícil, né? Para pessoas neurodivergentes, né? Eu mesma tive bastante dificuldade. Então, fiquem aqui com a gente que vamos, aos pouquinhos, trazer algumas provocações, algumas reflexões. Isso aí, e é um tema amplo, né? Porque cada experiência é uma experiência. Você falou das dificuldades, né? Essa questão de vestibular e tudo mais, Enem. As pessoas, às vezes, têm muita dificuldade de ficar horas e horas e horas fazendo prova. Vou começar, então, lançando já uma provocação de algo que a gente escuta muito nos nossos grupos, que é uma falta de acessibilidade e inclusão. Sim. Na grande maioria das universidades, sejam elas públicas, federais, estaduais ou particulares, que a gente tem aqui no país, mesmo aquelas que têm já, né, e que é muito benéfico, um centro de acolhimento às pessoas neurodivergentes, mesmo estas ainda falham, né, na falta no acolhimento desses alunos. Então, queria te ouvir um pouquinho, Andressa, o que você percebe sobre isso? Com certeza. E quando a gente pensa, né, na falta de acolhimento, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é uma imaginação sobre bullying entre os próprios alunos, né? Mas às vezes acontece até do professor em relação ao aluno, né? Uma discriminação. E aí eu fico pensando, né, o quanto é difícil também, ou até mais, quem sabe, para pessoas que ainda nem têm a clareza de que elas são neurodivergentes, estão lá nesse meio e aí não sabem dos benefícios, não sabem para quem recorrer, ou às vezes até recorrem, mas não tem muito, né, um apoio, então o quanto tudo isso é muito complicado, né? Mas eu acho que é interessante também a gente pensar realmente essa questão até do pré-vestibular, né? Porque recentemente que eu descobri, né? Acho que até quero olhar um pouco mais a fundo essa informação, mas me parece que para pessoas que têm TDAH podem ficar 1 hora a mais para fazer a prova do vestibular. Eu sei que para concurso tem algo assim, né? Não sei como é que está hoje em dia a questão da inclusão na hora de fazer a prova para uma pessoa autista, por exemplo, que tem sensibilidade auditiva, né? Se está tendo esses cuidados, né? De não ficar numa sala muito cheia ou com uma luz muito, muito clara, né? Então, acho que até antes ali de pensar, de entrar na universidade, quanto muitos já ficam para trás, né? Sim, é bem complexo. Acho que meu cachorro vai latir, vocês vão ouvir. Eu fico pensando, inclusive, nessa questão, vou puxar até um pouquinho para trás também, enquanto que uma pessoa neurodivergente, vamos pensar um autista, ele entra num super hiperfoco por conta das provas, né? Já nervoso por ter que cumprir toda essa carga de entrega de vestibular. Eu tenho o caso de uma paciente minha, e acho que vai ilustrar bem isso, né? Ela é uma menina, uma mulher autista, né? E ela, quando foi fazer vestibular, ela descobriu aonde era o local de prova dela, do Enem, e aí ela começou a ir vários dias fazendo esse roteiro, né? Da casa dela até o espaço de prova, para conseguir ver o tempo gasto, foi no lugar, percorreu os corredores, identificou qual era a sala. Então, assim, veja o grau de preocupação, né? Sim. A dificuldade de simplesmente sair de casa e ir fazer uma prova. Não é sobre isso quando a gente pensa numa pessoa autista ou com alguma outra neurodivergência, né? Há uma necessidade de previsão,
aquilo que a gente entende que, né, o que vem antes, para que eu preciso me preparar. Uhum. E aí, Andressa, eu sinto que com todo esse preparo, né, que essa minha paciente fez, isso ajudou ela, claro, ela passou, é uma aluna da USP, então você vê o grau de capacidade, né, assim, cognitiva, intelectual para se passar num vestibular como o da USP. Uhum. Mas o quanto que mesmo assim, eu acho que há muito pouca inclusão nesses espaços. Uhum. Né? Não sei se em todos, mas a grande maioria, às vezes, vai talvez colocar, vai dar uma hora a mais de prova, Uhum. né? Mas não sei se tem muito além disso. Uhum. Não acredito que tenham, que em todos os espaços, né, de vestibular, de Enem, vai ter uma sala específica para pessoas com Sim. alguma dificuldade ou com alguma deficiência. O que a gente vê, inclusive, são espaços que não tem nem rampa para cadeirante. Sim, sim, sim. Quiçá uma sala, né, com uma luz talvez mais baixa ou alguma coisa assim para pessoa Uhum. autista. Com certeza. Então, é Sim. complicado. E aí, pensando também, né, nos próprios espaços, né, a questão do acolhimento, o que eu já escutei de algumas pacientes autistas, e eu também passei muito por isso na faculdade, era a questão, assim, de muita ansiedade antes de algumas aulas em que teria muita exposição, por exemplo, aquelas aulas que um professor que está ali para te humilhar, ele vai apontar o dedo para você e te expor para caramba, ou então até para apresentar trabalho, quanto isso gera nervosismo. Fazer trabalho em grupo, né? Às vezes é o maior pesadelo, primeiro, né, para participar de um grupo já é difícil, né? Se é uma pessoa autista com dificuldade de interação social. O que às vezes acontece, né? Você acaba sendo escolhido ali para fazer o trabalho com pessoas que também estão sem grupo, né? Junta aquele grupo de pessoas ali que estão sem grupo, né? Então, isso muitas vezes acontece, né? Eu, na minha própria experiência, assim, eu sinto que no começo da faculdade eu tinha conseguido formar um grupinho de amigos, mas no decorrer do tempo eu percebi, assim, né? Eu tive várias fases, né? Afinal, a faculdade são 5 anos, eu fiquei 6, porque eu fiz um intercâmbio, né? Mas tiveram momentos, assim, que sempre era muito difícil fazer trabalho em grupo, não só porque às vezes eu fazia trabalho com pessoas que eu não conhecia direito, mas também aí talvez já entra a questão das altas habilidades de um perfeccionismo meu, né? E aí trabalho em grupo é aquele Frankenstein, né? Cada um junta uma parte ali, vira aquela coisa, então eu já ficava, né, meio nervosa com aquilo. Ou questão de prazo, né? Eu gosto, né? Gosto, não sei se eu gosto. A minha ansiedade me fazia querer fazer os trabalhos já um mês antes, uma semana antes, para já deixar pronto, e tinham pessoas que entregavam na madrugada seguinte, né? E era do grupo. Então, várias situações assim, né? Para quem tem uma rigidez cognitiva, um perfeccionismo, isso também gera muito sofrimento, né? Além de que, né, pelo TDAH, muitas aulas eu tinha que levantar e ir lá fora e perdia a matéria, e aí eu não conseguia focar, principalmente se não era uma matéria de interesse, né? Então, principalmente no começo da faculdade, minhas notas não eram boas, sabe? Até eu encontrar caminhos para conseguir estar lá, para conseguir fixar a matéria, sabe? Então, isso gerou muitas questões para mim de autoestima, sabe? De pensar que eu não era boa o suficiente, que eu era burra, que eu era isso e aquilo, até que, num dado momento, eu engatilhei, assim, sabe? Eu encontrei um caminho para conseguir estudar de fato, para conseguir estar nas aulas, para eu conseguir apresentar trabalho sem ter muita ansiedade, foi tema de terapia, sabe? Então, vários percalços que eu acho que quem não tem uma neurodivergência ou não tem ansiedade, né? Coisas assim, não sei se passaram, né? Mas a gente sabe que a vida acadêmica gera muito sofrimento psíquico, né? Às vezes a gente até brincava, né? Que a gente estava no curso de psicologia e estava adoecendo, né? Às vezes pela carga de provas, de textos para ler. Então, tem alguns lados da faculdade que eu acho que são bem desafiantes, né? Tem outros que eu acho maravilhosos, mas vou deixar para depois, deixar você comentar também. Nossa, sim, você estava falando e minha cabeça foi dando 1000 voltas, né? Que assim, e Sim. aí tem uma coisa que é importante, porque eu, por exemplo, no meu tempo de faculdade, não tinha ainda o meu diagnóstico. Sim, eu também não. Eu imaginei que você também não. E aí, eu acho que isso é importante, porque isso acontece com muitas mulheres, né? E acho que a gente vai ainda aprofundar um pouco sobre isso hoje, porque
Eu tenho e continuo tendo, sempre tive horror de trabalho em grupo, né? Nessa coisa mesma coisa que você está falando, mas acho que talvez muito mais do que o pânico do trabalho em grupo, é o pânico realmente de ser chamada na sala, né? E isso eu me lembro que desde pequena, essa coisa do vai no quadro fazer alguma coisa, isso para mim era um horror. Eu já cheguei a trancar a matéria por causa disso. Eu tenho uma sensação que o meu coração vai sair pela boca quando eu tenho que levantar a mão e pedir, ou perguntar alguma coisa, né? Ou falar alguma coisa. Então, eu sempre fui uma aluna muito quieta. Aquela que a minha dificuldade maior não era nem o de socializar com os outros, mas nessa participação de aula ou alguma coisa assim, isso para mim é muito complexo. Sempre foi. E eu percebo, né? Você começou o podcast hoje falando que muitas vezes o bullying não está nos próprios alunos, né? Está nos professores. E isso, infelizmente, Andressa, é algo que acontece e acontece muito, né? E às vezes é um bullying ali sutil, né? É aquela coisa que vem por detrás do véu, né? De trás dos panos. E isso vai minando com a autoestima das mulheres, das meninas neurodivergentes especificamente, né? E acho que é importante a gente pensar sobre isso, o quanto os professores, eu acho que já passou da hora de vir com um discurso que nós não temos suporte, nós não sabemos lidar, eu não sei o que fazer, são 30 alunos em sala. Olha, sinto muito, professor, eu também sou professora, então também falo nesse lugar, né, de fala. Eu acho que professores e profissionais da área da saúde, cara, não tem mais isso, eu não sei o que fazer. A gente tem informação suficiente, a gente tem cursos suficientes, então vamos brigar, vamos na rede, então, como nós autistas vamos na rede, né, pedir por mais coisas. Eu acho que também esses profissionais podem fazer isso, né? Olha, precisamos de suportes. Quem vai nos ajudar? O Estado? Quem? O que não pode continuar acontecendo, eu acho, é esse bullying estrutural, né? Que vem ali de cima para baixo e que faz com que muitos alunos, muitas mulheres abandonem os seus cursos. Acho que já foi tão difícil para a gente chegar nos cursos universitários, né, Andressa? Assim, enquanto mulheres, a gente olhando a história da humanidade, da civilização, que quando a gente chega lá, ainda sofrer esse tipo de interferência, aí já é demais, né? Sim, e até voltando um pouquinho, né, que você estava contando todo o preparo ali da tua aluna para fazer o vestibular, o quanto muitas vezes a gente se cobra muito, né, e aí aquele dia do vestibular realmente vira um evento, né, então eu lembro que a primeira vez que eu prestei vestibular, eu tive uma crise de pânico, então eu tive que sair no meio da prova, e eu não tinha ideia de por que eu estava tanto assim, mas é que foi um ano inteiro de preparo, de cursinho, e os professores botando pilha, aquela coisa, né? E aí eu criava uma narrativa na minha cabeça de que se eu não passar, minha vida acabou, né? Enfim, todas essas coisas, né? Que a gente vai trabalhando depois, mas o quanto tudo isso gera uma carga, né? E aí você chega, né? Passa no vestibular, e aí tem, né, novos desafios ali, né? E eu acho que, né, eu escuto muito também de outras mulheres neurodivergentes, né? Do quanto essa questão da autoestima intelectual, o quanto geralmente é baixa, né? E aí a gente chega na universidade, a maioria, né, dos alunos e professores são homens também, né? Às vezes nomes de mulheres são cortados ali para dar os créditos no artigo, né? De coautora, enfim, são tantas coisas, né? Que a gente tem que fazer um movimento para se provar ainda mais, né? E aí, nós, sendo mulheres neurodivergentes, acho que tem que se provar ainda mais, né? Mais do que as outras mulheres, assim. E o quanto eu acho que isso é complicado e realmente corre o risco de querer largar a faculdade, né? Eu já cheguei a trancar a minha faculdade no meio, assim, acho que eu estava no terceiro ano, eu tranquei, eu não sabia se eu ia querer voltar, tanto por dúvidas em relação ao curso, tanto também pelos custos que me trazia, assim, sabe? E hoje em dia, né, olhando para trás, né, eu fico pensando assim, até algumas situações que eu acho que na época eu não entendia muito bem e eu mesma me julgava como exagerada. Mas agora eu olho com mais carinho, assim, que tinha uma matéria que envolvia muita matemática, assim, eu não lembro agora como é que era o nome,
bio alguma coisa? Biopsicossocial, não lembro. Enfim, de tanto que eu tenho trauma com essa matéria que eu já esqueci o nome, mas eu sei que era sobre pesquisa, assim, e tinha muitos números e fórmulas, e eu pensava, gente, eu estou aqui na faculdade de humanas e não escapei da matemática, que sempre foi terrível, assim, para mim. E eu lembro que eu ficava muito nervosa nas provas, e às vezes eu errava a conta inteira por causa de uma vírgula, e aí eu me matava por causa daquilo. E aí eu lembro que eu saí da prova e fui para o elevador e tive acho que um meltdown, assim, eu não sei, eu sei que eu chorei um monte, assim, acho que pelo estresse que eu estava em relação àquela prova, e medo de reprovar, e aí eu via que os outros alunos não estavam com tanta dificuldade assim, daí eu me julgava, enfim. Então tiveram vários momentos, assim, de realmente eu quase cogitar de trancar o curso, porque eu não via, assim, sabe, muita solução, né? Mas que bom que eu não tranquei, né? Eu levei para terapia, conversei com alguns amigos, né? Essa matéria eu não lembro se eu cheguei a reprovar, mas eu já reprovei em matéria. E também hoje em dia eu consigo acolher isso, assim, sabe? Mas na época era uma tortura, assim, por esse lugar de já ter uma autoestima muito baixa intelectualmente, né? Então, e eu vejo que muitas mulheres neurodivergentes têm isso, né? E geralmente é uma surpresa quando uma mulher descobre que ela tem altas habilidades, superdotação. Inclusive, eu descobri e eu fiquei tipo, gente, como assim, né? Porque a vida inteira eu achava que eu não consigo aprender tal coisa, mas aí eu descobri que é a questão de aprender por outros caminhos, né? Então, inclusive, essa matéria de matemática, uma amiga me ensinou por outro caminho e eu aprendi e deu tudo certo, né? Então, o quanto também não tem essa inclusão nas metodologias das matérias, né? Isso é fundamental, e acho que é um ponto que ainda a inclusão precisa ser trabalhada, né? Isso precisa ser discutido, porque a gente fala, não, hoje em dia existe inclusão, mas que tipo de inclusão? Tem um plano individualizado para cada aluno? E assim, quando as pessoas pensam isso, pensam nas crianças, mas as Sim. crianças crescem e vão para as universidades e continuam precisando de um plano individualizado, né? Uhum, É sim. isso, é sobre isso. Estava falando e eu estava aqui pensando que, por exemplo, cada pessoa neurodivergente possivelmente vai ter uma estratégia de aprendizado. Algumas Uhum, pessoas precisam dividir a atenção. Eu tenho sim. pacientes que precisam colocar um fone de ouvido, ficar ouvindo alguma música ou alguma coisa para conseguir prestar atenção no que o professor está falando. Então, atenção dividida. Uhum, Se esse professor não compreende isso, ou se os outros alunos também não compreendem isso e de repente deduram esse aluno como se ele estivesse ali com algum tipo de privilégio, que não é, na verdade. uhum, É como sim. se fosse um apoio, né? Esse aluno passa talvez a não conseguir compreender a matéria. Eu acho Uhum. que o teu caso da matemática é o mesmo que o meu, porque eu continuo não entendendo a matemática até hoje, né? Eu fiquei em Sim, nem eu. recuperação em matemática da quarta série do fundamental até o final. Estamos juntos. Eu não consegui entender o que significava um X, um Y, do tipo, como assim? Mas não são números, né? Essa Sim. questão muito ali, né, reta Uhum. do autismo. Sim. Então, fico pensando o quanto que isso poderia ter sido melhor Uhum. trabalhado, Sim. né? Por exemplo, na nossa educação, talvez, se soubéssemos já que éramos autistas, se soubéssemos já que tínhamos altas habilidades e superdotação, e que talvez o nosso conhecimento, o nosso potencial, ele Uhum. estava para o outro lado. Sim. E claro, não que a gente não fosse passar pela matemática, a gente teria que Uhum. passar por conta de um currículo estruturado. Mas Sim. será que não poderia haver uma outra solução, uma outra fórmula, ou um currículo adaptado nessas matérias, que são Uhum. muito difíceis para algumas pessoas? Pois Eu é. acho que esse é um ponto importante, assim, de discussão e que vejo que continua acontecendo hoje, né? Agora, olha Uhum. só, vou pegar o teu ponto que você trouxe, né, das tuas crises e o quanto você saiu chorando ali. Veja que se naquele momento, Andressa, você tivesse já teu diagnóstico e na universidade tivesse de fato um centro acadêmico Uhum. ali de acolhimento, você poderia ter sido acolhida, né, quase que imediatamente, talvez Uhum. até por estudantes ali que estivessem fazendo estágio de psicologia, alguma coisa assim. Então, a Uhum. importância desses centros se fortalecerem, eu acho que Sim, cada vez mais isso precisa ser falado. com certeza. Porque eu, por
sorte barra talvez privilégio, consegui pagar uma psicóloga na época que me ajudou e me deu, né, alguns recursos e força ali também, né, para continuar a faculdade. Mas quando as pessoas não largam a faculdade, né, eu tenho vários pacientes, mulheres também, neurodivergentes, que já estão na terceira faculdade, vão trancando e vão largando, né, e o quanto isso também é péssimo para a nossa autoestima, né, porque querendo ou não, é difícil não se comparar, né, com as pessoas, sejam elas neurodivergentes ou não, né? Então, fica isso, né, dessa cobrança da vida adulta, de que você tem que ter uma faculdade, um trabalho, um relacionamento, etc, né? Então, como é importante esse tema, né? Sim, com certeza. É, também acho que, não sei como é que você percebe isso, mas assim, na minha experiência, a maturidade veio Uhum. melhorando também, né? A minha própria experiência enquanto mulher neurodivergente. Digo isso pegando justamente nesse ponto acadêmico de estudos, Uhum. porque foi só depois de mais velha, depois dos 20 e pouco mesmo, que eu Sim, comecei a ter o desejo de querer aprofundar em alguma coisa. sim. Antes eu estava ali na escola, numa sofrência, olhando para frente, pensando assim: meu Deus, ainda faltam 3 anos para eu terminar isso aqui. Uhum. Sabe aquela coisa de ensino médio que você já não suporta mais? Sim. Então, eu acho que é uma fase muito difícil também, de muita angústia. É uma Uhum. fase que a gente está saindo da adolescência, entrando na idade adulta, né? Uhum. Aquele 18, 19 anos ali que você ainda está meio perdido. Alguns Uhum. entram até mais cedo, né? 16, 17 anos já estão Sim. terminando o ensino médio e entrando. Olha como é que Uhum. isso é complexo e essa falta de autoconhecimento, de autogestão das Uhum. emoções, Sim. de uma capacidade emocional amadurecida mesmo, que a gente não tem quando a gente é Uhum. adolescente. Claro. E o quanto que isso depois vai melhorando também. Eu acho que isso, no caso Uhum. das mulheres, é um ponto importante, pensando nisso, tudo que você estava trazendo, né, de autoestima, nessa Uhum. questão da gente não se sentir capaz, Uhum. de uma comparação e uma exigência já Uhum. estética que a gente já sofre desde pequena, e daí uma exigência intelectual, que parece que a gente Uhum. realmente tem que provar mais. Sim. E tudo isso leva muitas meninas, vou chamar de meninas, porque né, são Uhum. meninas saindo aí da adolescência, Sim, há sim. muitas crises, ao ato de se cortar, ao ato de se machucar, né? Uhum. E é muito complexo. Com certeza. E aí eu queria puxar também um pouco para a questão da sociabilização, assim, na socialização na faculdade, né? É, que eu estava pensando, né? Por exemplo, o que eu escuto muito de mulheres adultas hoje em dia, né? O quanto é difícil fazer amigos na vida adulta, assim, principalmente se você não tem um lugar para ir sempre, que as pessoas já estão lá, igual, por exemplo, quando eu era na escola, você chegava e as crianças já estavam lá, né? Então a coisa o palco já estava montado, não tem aquela burocracia de ligar e convidar e não sei o quê, né? E eu acho que na faculdade também tem um pouco desse facilitador, né? Se você de fato conseguir ali se encaixar, se enturmar. E aí o que acontece, né, com muitas pessoas autistas que têm essa dificuldade de sociabilização? Às vezes acaba fazendo uso, né, de substâncias, né? Por exemplo, então depois da aula vamos no bar, vamos encher a cara, né? E tudo certo, fiz isso também. E inclusive eu percebo um antes e depois da Andressa na faculdade, tá? Porque teve uma fase assim que eu era bem certinha, e aí outra fase em que eu comecei a beber, assim, né? E foi, curiosamente, foi o ano em que eu fiz mais amigos e que eu fiquei mais popular e que eu fazia festa e não sei o quê, sabe? Então, o quanto tem isso também, né? Que é importante, né? Saber ter uma relação saudável com isso também, né? Não sou moralista, assim, mas o quanto muitas vezes algumas pessoas vão para lugares de abusos mesmo, né, de substâncias para conseguir interagir, para pertencer, né? E eu acho que a faculdade é quase que um rito de passagem ali, né? Porque você é apresentado a muitas coisas, né? Então, muitas pessoas, principalmente se for de humanas da federal, é ali que descobre maconha, né? Começa a se envolver com questões políticas, né? Questões de diversidade. Então, é um universo inteiro, né, que se apresenta, assim.
Então, eu queria saber como é que foi a tua socialização na faculdade, você já passou algo assim também? Com certeza. Você está falando, eu estou aqui voltando no tempo, né? Aham. Aham. Eu estudava no Rio de Janeiro, né? Nessa época, Uhum. e bom, o Rio a gente sabe que é essa coisa também dos bares, dos botecos, de todo mundo na rua. E nessa minha primeira faculdade, eu passei boa parte dela fazendo exatamente isso, Andressa, assim, sabe? Saindo às vezes no meio da aula ou antes da aula e indo beber, né? Uhum. Com a galera ali da turma para conseguir, de fato, conseguir estar dentro da sala de aula depois. Hum. Então, tem isso, não é só o socializar, é o Sim, suportar. suportar. É o suportar estar ali, né? Eu era uma pessoa, eu hoje me considero alguém que consigo, assim, Uhum. trocar, falar, comunicar, mas eu Sim. era alguém muito tímida, muito, muito Uhum. fechada, né? E eu Sim. morava no Rio nessa época, mas eu sou de Curitiba, então também era um território que era meu, mas não era. Uhum. Havia também essa diferença cultural, né? O sotaque, enfim, a criação e tudo mais. E isso tudo, né? É um processo ali de transição. E eu era muito fechada, Uhum. muito tímida. Eu lembro que logo na faculdade também eu meio que já comecei a estagiar, a trabalhar, e eu não conseguia falar no trabalho. Uhum. Era algo como não Não. saía, né? Uhum. Então, eu acho que, assim como eu, você, muitas outras mulheres, possivelmente, né, neurodivergentes, vão utilizar de algum tipo de aditivo, né? Uhum. Ou o álcool, as drogas, ou o próprio cigarro, como um mecanismo ali de conseguir Uhum. liberar um pouco essa carga de ansiedade, né? Essa Sim. angústia de fala que fica, Uhum. essa agorafobia, né? De não quero ir, não quero estar, não quero participar, e ao Uhum. mesmo tempo ter que estar e ter que participar e ter que falar. Sim. E o quanto que isso é engraçado, porque eu, depois de muitos anos, eu comecei a minha vida, né, aqui nesse campo, trabalhando com pessoas que tinham problemas com álcool e drogas. Eu trabalhei Uhum. muitos anos com dependentes químicos e com mulheres que sofriam de alcoolismo. Sim. E o quanto que, às vezes, por uma besteira dessa, né, que hoje a gente chama de uma besteira de precisar utilizar, eu usava uma necessidade extrema de conseguir usar Uhum. o álcool, pode se tornar, ao Sim. longo da vida, em uma dependência que é fatal. Uhum. Uhum. E Então, agora eu vou puxar algo ainda mais polêmico, tá? ah, Ai, que gostoso. Então, né, o quanto também acontece muito, assim, né, principalmente ali, Semana do Calouro, né, não sei como que foi a cultura dos trotes ali, né, horrível. mas o quanto tem realmente pessoas muito abusivas nesse contexto, e aí, né, as mulheres estão vulneráveis, né, por causa de álcool, né, outras coisas também, e o quanto realmente acontecem situações ali de assédio, de abuso, né, ou às vezes tem até, né, o fator assim de que muitas mulheres autistas se consideram mais ingênuas, então não percebe muito a maldade ali na pessoa, né? Às vezes é um veterano, então vou confiar no meu veterano. Então, enfim, né? A gente coleciona histórias aí de abusos nesse sentido também nas universidades, né? Não só professor com aluno, aluno com aluno, mas também ali nas festas, né? Nos trotes. Então, isso também é muito sério, né? Eu não sei por que existe trote ainda, juro por Deus. Eu, está em 2023, por Aham. que ainda é autorizado, é normatizado essa questão do trote, entendeu? Eu Uhum. passei trote, achei horrível, né? Roubaram meu sapato, não podia sair, não podia ir embora, tiraram todo o meu material, a gente tinha que ir para a rua pedir dinheiro para depois poder Uhum. beber, ou seja, imagina uma pessoa autista no sinal tendo que pedir dinheiro nos carros, Uhum. sabe? Sim. É uma situação muito Uhum. constrangedora, é horrível. Sim. Bom, eu vou até dar nomes aqui, né? No sentido de que eu fiz a faculdade na Federal, aqui do Paraná, né? E eu posso dizer, assim, que 90% do trote para mim foi muito divertido, sabe? Foi uma das melhores semanas da minha vida.
mas olhando para trás, tinha algumas coisas ali problemáticas que na época eu não tinha muito consciência, sabe? E aí eu sei que alguns anos depois eles até começaram a fazer um trote mais humanizado. Não sei como é que está hoje em dia, mas eu sei que, né, no começo ali só ia, né? Só vai. E aí depois que a gente começa, né? Que é algo que eu percebo de muitas mulheres autistas, principalmente, que tem um delay de compreensão de o que aconteceu. Foi só uma brincadeirinha? Não foi? O que rolou ali, né? Foi abuso, não foi? Então, né, para a gente ter também esse pensamento muito complexo, né? Às vezes um senso de justiça, a gente não quer acusar pessoas, né? Então, olha como é difícil, né? Sim, esse delay é complexo. E assim, eu acho que muitas de nós, não só nesse campo da universidade, mas já passou diversos tipos de abusos, Sim. né? E não percebeu. Sim. E não percebeu, até porque às vezes são situações que são normatizadas, entendeu? Não, isso é normal, é só uma brincadeirinha, mas na verdade não é. Então, é muito complexo isso. Para as mulheres autistas, mais ainda, porque justamente tem, né, esse tempo, às vezes, de percepção, que é um pouco maior, uma ingenuidade, né, que às vezes chega a ser até, né, absurdo quantas vezes a gente pode ser ingênua, é tão esperta para algumas coisas, tão capaz em algumas coisas e tão ingênua em outras. Sim. Então, é delicado mesmo, é delicado. Mas olha só, eu queria trazer talvez um ponto positivo, assim, dessa questão toda, né, que é como a gente tem mulheres autistas, né, muito poderosas que conseguiram passar por tudo isso que a gente falou. Inclusive, estamos nós duas aqui, né? Vamos se colocar também aqui, trabalhar na autoestima, né? Vamos se valorizar. Que conseguiram se formar, que conseguiram fazer especializações, né? Você fez mestrado, eu estou aqui fazendo doutorado, mas a gente tem muitas mulheres hoje que estão na ciência, sim, que são neurocientistas, que são pessoas incríveis e que são pessoas autistas. Sim. Então, isso tudo sem apoio. Imagina se a gente tivesse apoio, aonde que a gente estava, entendeu? Então, Sim, olha a importância do tema, né? Eu vejo muito anúncio, mais mulheres nas ciências, precisamos de mais mulheres pesquisadoras, sim, de fato, precisamos. E muitas dessas mulheres, possivelmente, são mulheres com superdotação, com altas habilidades, com TDAH, ou até pessoas com dislexia, que às vezes parece que nunca vai conseguir se formar, e se forma, e tem uma super capacidade, né, de produção. Sim, com certeza. Então, o quanto que é importante a gente olhar para isso, valorizar, né, as que conseguiram passar por tudo isso também, e eu acho que chamar aquelas, né, vou instigar aquelas que estão no caminho, estão no processo, estão passando por isso, de não desistirem também. Sim, buscar apoio, né? Buscar apoio, não, sabe, não abandonar o sonho, e não importa se você vai ficar 3 anos, 5 ou 7 na universidade, né? Com certeza. Faça, né? Realiza, porque isso depois traz resultado e é importante. Com certeza, e usar ao nosso favor também, né? Algumas características ali, né? Por exemplo, da superdotação, né? Que são pessoas que buscam incansavelmente, né, aprender mais, né? E sempre aprofundar. A questão do autismo, né? De também ter essa visão mais complexa das coisas, às vezes pensar fora da caixa e encontrar soluções diferentes para as coisas, né? O próprio TDAH, o quanto às vezes vem junto uma criatividade muito grande, né? Então, acho que a gente tem que usar ao nosso favor, né? Mas quanto é importante a gente não pensar que é uma batalha do indivíduo, né? Apenas do indivíduo, é algo coletivo, né? Toda a estrutura da educação tem muitos problemas, né? E a gente se culpa individualmente, eu que não me esforcei o suficiente, eu que não sei o suficiente, sendo que às vezes a estrutura está montada para a gente falhar, né? Com certeza. Está montada para a gente nem chegar lá, Andressa. Porque a mulher, ela tem uma potência que ninguém tira dela, né? Ninguém tira a potência que a gente tem. Então, aos trancos e barrancos, e com toda uma estrutura social machista e paternalista, a mulher chega lá, né? Sim, sim. Isso Então, sem contar, assim, que tem muitas mulheres que, além de fazer a faculdade,
já têm filhos ou estão trabalhando e faz um curso à noite e acorda 5 da manhã para pegar ônibus, né? Quanto tudo isso também vai ter um reflexo ali no nível de concentração dela, né? Eu lembro até que tinha algumas colegas minhas que levavam o bebê para a sala de aula, o bebê chorava, né? E aí todos os alunos ficavam irritados. Eu fui uma dessas alunas. Olha só. Teve um período que eu precisei levar a minha filha. E ela ia comigo, e não tinha o que fazer, entendeu? Era isso. Sim. Então, é toda essa rede de apoio, né? Que às vezes a gente precisa para conseguir se formar. Né? Não é fácil, não é fácil. Tem um outro ponto que me toquei agora, que acho que é importante a gente pensar também, né? Que hoje a gente tem a possibilidade das faculdades EAD. Sim. E que isso facilita muito a vida, eu acho, dos autistas, né? Que às vezes tem essa dificuldade de conseguir passar por tudo isso aí que a gente passou. Porque na nossa época não tinha EAD, porque se tivesse eu ia fazer. Eu acho que também. Mas eu acho que hoje está aí, claro que não são todos os cursos que tem, né? A própria psicologia não tem, uma medicina não tem, alguns cursos específicos não vão ter, mas a gente tem uma infinidade de outros cursos que tem o EAD e que tem uma boa qualidade, se você procurar, e que vai propiciar também que você se forme sem ter que passar por tudo isso, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que é interessante, pelo menos, fazer uma experiência do presencial antes, sabe? Porque, pelo menos para mim, assim, mesmo com todos os desafios, nossa, eu acho que foi muito transformador ter feito faculdade presencial, né? Todos os anos que eu passei, as amizades, tem algumas amizades que eu levo até hoje, né? Abriu demais a minha cabeça, assim, para muitos assuntos importantes, assim, né? Do social. Então, eu acho que vale a pena tentar pelo menos uma vez, assim, sabe? Porque eu acho que é uma experiência que, nossa, é muito, assim, pelo menos para mim, me constituiu, assim, de uma forma muito especial, sabe? Sim, sim. Eu também gostei, apesar de tudo isso, mas eu acho que a gente deve levar em consideração a balança, né? Sim, assim, com certeza. O quanto vai demandar de mim o custo, o custo, né? O custo de eu estar neste lugar e passando por tudo isso. Sim. O quanto que isso me desestrutura e mexe com a minha saúde mental, me coloca em risco ou não, e aí eu acho que isso é muito singular de cada um, né, Andressa? Porque algumas pessoas simplesmente não dão conta. Sim, com certeza. Bom, acho que é isso por hoje, então. Nossa, passou um caminhão aqui, não sei se vocês ouviram. Não, Não, tá tranquilo. Eu estou preocupada aqui com o barulho aqui da minha rua. Eu acho que é isso, assim, né? Acho que é bastante coisa para a gente pensar. E eu acho que a gente precisava de uma revolução. Sim. Revolução, sabe, na educação como um todo. Sim, A gente realmente precisava de uma transformação, de quebrar essa estrutura que a gente já sabe que não funciona, que é cruel, né? Que afasta muitas pessoas, de conseguir nem terminar, às vezes, um segundo grau. Sim. E pensar mesmo num plano individual para cada pessoa que realmente precise de suporte, para que ela consiga passar por todo esse processo de formação que é tão importante, porque sem educação também fica difícil a gente viver nesse mundo, né? A gente precisa de base, de cultura, de educação, então a gente precisa transformar. E acho que quanto mais a gente fala, né, a gente leva esses questionamentos, mais pessoas também pensam sobre isso. Sim. E aí acho legal que as pessoas possam compartilhar também suas experiências com a gente, trazendo, né, como foi, como vivenciaram isso. Porque acho que são muitos sofrimentos, assim, que quem está olhando de fora nem faz ideia, né? Provavelmente, se alguém que estudou comigo escutar esse podcast, vai pensar, nossa, não sabia que era tão difícil assim para a Andressa. Né? Então, quanto é importante a gente estar falando sobre isso, né? Eu acho que é importante a representatividade, né? Não só de, olha só, elas também passaram por sofrimentos, mas olha só, elas também conseguiram, né? Com certeza, com certeza. É isso. Muito bem, então tá.
Então, acho que a gente encerra hoje por aqui, deixando esse assunto ainda em aberto, Sim. né? Eu acho que a gente pode voltar depois com esse tema, talvez com alguns relatos de histórias de pessoas, né? De pacientes ou de participantes dos grupos. Falar mais de mestrado e doutorado. Falar de mestrado e doutorado, que é uma outra experiência, né? Isso é uma loucura cósmica, eu acho. Sim. É um caminho solitário, mas de dor. Enfim, então tá bom. Então, Andressa, até o próximo episódio. Até. E um beijo para vocês. Até. Beijo.